Olá, bom dia! Estamos aqui iniciando mais uma semana, né? E eu espero que essa semana seja uma semana abençoada para vocês. E hoje também nós vamos dar início à nossa quarta etapa e última, né? A gente está chegando já ao finalzinho do nosso ano letivo, tá bom? E hoje nós vamos começar a estudar sobre os verbos, tá bom? Mas antes vamos relembrar um pouquinho dos pronomes. Olha lá. Eu tenho aqui os pronomes que estão no singular, eles podem estar no singular e podem estar também no plural, tá bom? Então eu tenho eu, tu, ele. Quando eu me refiro a eu, tu, ele, nós estamos usando os pronomes no singular, porque estamos falando apenas de uma pessoa. E nós, vós, eles, estamos no plural. Então a gente vai usar, vai se referir a pessoa no plural, tá certo? Quando a gente fala de mais de uma pessoa. E aí a gente vai ver hoje os verbos, tá bom? A nossa aula de hoje começa lá na página 86, onde a gente vai ler e interpretar o texto Vó Bisa. Eu não vou ler o texto para não se prolongar mais o vídeo, porque eu quero focar na explicação sobre verbo, tá bom? Então você vai ler com calma o texto e vai responder essas perguntinhas aqui, ó, da página 86 sobre o texto. Na primeira tem quem é Vó Bisa e quem é Fernando. Então você vai ler o texto e vai explicar quem são cada personagem. O que Vó Bisa fazia quando era mais nova? Na terceira, quando Fernando se encontra com Vó Bisa, o que ele faz nesse momento? E na 4, o que acontece se Fernando reclama? 5. Releia as informações do quadro a seguir. Um personagem, ele pode ser apresentado por duas características físicas ou psicológicas. As características físicas são a do exterior do personagem. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o comprimento dos cabelos, a altura, forma de se vestir, etc. Então, quando eu cito no texto essas características externas, eu estou me referindo às características físicas. E as características psicológicas são as do interior do personagem, ou seja, a sua maneira de ser, de agir, de pensar. Um exemplo: meigo, contente, bravo, irritado, responsável. Então, quando eu me refiro a essas características, eu estou descrevendo as características psicológicas do personagem. E aí tem assim, localize e copie do texto as palavras e expressões que indicam características físicas e psicológicas da Vó Bisa. Você vai fazer isso daqui, você vai procurar essas palavras e vai copiar no caderno, tá certo? As características físicas e as características psicológicas da Vó Bisa. E aí a gente vai agora estudar um pouco de gramática, que é sobre os verbos aqui na página 87. E é o que a gente vai focar hoje, vão ser os verbos, tá bom? Aí a gente tem assim, ó, releia o trecho do texto. E aí ela conta sua história de quando era mocinha, de quando andou de bonde, de quando nasceu a primeira bisneta, de quando casou com a Vó Bisa. As palavras conta, andou, nasceu, casou indicam a ação. Então vamos lá. Primeira regrinha. Todo verbo, o verbo, ele indica uma ação, certo? Indica uma ação. Pronto. Para mim identificar um verbo, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ele está fazendo referência a alguma ação. Essa é a minha primeira característica de verbo. Eu sei que todo verbo vai me indicar uma ação. E aí, vamos lá. As palavras conta, andou, nasceu, casou indicam a ação. Já as palavras era
indica qualidade. Agora, observe as seguintes frases. A avó faz quindim. A menina está contente. Chove muito. As palavras conta, andou, nasceu, casou, faz, era, está, chove, todas são verbos. Os verbos conta, andou, nasceu, casou, faz, elas indicam uma ação. O verbo era e está indicam um estado. O verbo chove indica um fenômeno da natureza. Então, elas podem indicar uma ação e elas podem indicar um fenômeno da natureza. E o verbo, olha lá, todo verbo ele apresenta pessoas, números, tempos, conjugações e modos, certo? Essas 5 coisas sempre vai haver quando nós falarmos de verbo. Aí eu tenho aqui no quadrinho, olha lá, os exemplos, onde a gente vai encontrar essas coisas que eu acabei de falar. Pessoa, número, tempo, conjugação e modo. Você viu que há 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa, que é quem fala, eu ou nós. Então, a primeira pessoa, quando eu falo de pessoas, eu estou falando lá dos pronomes. Lembra? Eu, tu, nós, vós, eles. Então, ó, quando eu falo de pessoa, eu estou falando desses pronomes. E a segunda pessoa é com quem se fala. Com quem se fala. O exemplo, tu, vós, eles. E terceira pessoa é aquela pessoa de quem se fala. A gente fala de quem? De ele ou ela. Então vamos lá. Primeira pessoa é quem está falando. Pode ser eu ou tu. Segunda pessoa é quem está falando. Com quem está falando. Eu posso estar falando com tu ou com vós. Terceira pessoa é de quem se fala. Eu posso estar falando dele, ele ou ela. Certo? E aí, há 2 números, singular e plural. Há 3 tempos, passado, presente e futuro. E há 3 conjugações. Primeiro, o infinitivo, terminado em AR. O infinitivo, terminado em ER. E o infinitivo, terminado em IR. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos escrever isso daqui para fixar aí. Certo? Vamos lá. Então, ó. O verbo é indicação. Certo? Verbo indica ação ou um fenômeno, né? Fenômeno da natureza. Pronto. O verbo indica o fenômeno da natureza. Ele também indica pessoa. Então, ó, pessoa vai ser o quê? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses vão ser as pessoas. Ele indica também um número. Número. Quando eu falo de número, eu falo de plural ou singular. Certo? Eu também me refiro a tempo. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de presente, passado
e de futuro. Certo? Eu vou botar assim, senão não vai dar espaço. Futuro. Eu também estou falando de modo. Modo. Os modos são 3 também. Que é indicativo, que indica certeza, subjuntivo e imperativo. Então, modo indicativo, subjuntivo e o imperativo, certo? E aí eu tenho a conjugação, que não dá pra me botar aqui, que são aqueles terminados em AR, ER e IR, tá bom? Então, vocês sabendo dessas 5 regrinhas aqui, vocês vão fazer qualquer atividade sobre verbo. E aí a gente tem uma concordância verbal. Essa história, uma concordância verbal é o seguinte. Os verbos sempre devem concordar com a palavra ou expressão que faz referência. Assim, essas palavras ou expressão estiver no singular, o verbo também deve ficar no singular. Se a palavra ou expressão estiver no plural, o verbo também ficará no plural. Então, você tem que observar para ver essa concordância verbal, certo? Então, você vai fazer a atividade aqui da página 88, que na primeira questão tem assim: faça conforme o modelo. Então, ó, o modelo tem lá a palavra sem R, você vai acrescentar o R, né? Que é o modo subjuntivo, acrescentando o R. Aí tem sobe, né? Sobe, vai ficar com sobe, vem de qual verbo? Vem do verbo subir. Então, você vai transformar essa palavra sobe, vai botar ela no modo do verbo, que é subir. Julga, julgar, certo? Todo verbo vai terminar com R, porque ele indica a ação. Segunda, sublinhe os verbos. Marcelo estuda as lições. Então, qual é o verbo dessa frase? B. Simone entendeu as instruções. C. Ana ganhará livros. Ana, Laura e Ana ganharam livros novos. D. Marta dorme cedo. Terceira, complete cada frase com um verbo que expressa a ação, que corresponde ao sujeito. O desenhista pratica a ação de, o palhaço pratica a ação de, o aluno pratica a ação de e o professor pratica a ação de. Então, você vai completar aqui com as ações que indicam cada atividade dessa. E na quarta e última, leia a tira abaixo, que traz personagens Cebolinha e Marcelinho, criados pelo cartunista Maurício de Souza. Então, você vai ler e vai responder aqui, ó. O personagem Marcelinho adora jogar futebol. Gosta de ser muito certinho e não tolera desperdício. Sabendo disso, qual é a estratégia que Cebolinha usa para convencer o amigo a lhe passar a bola de futebol? E a B, essa estratégia deu certo? Explique. Então, você vai ler, né? E você vai responder aqui essa A e a B. Pronto, a atividade é até aqui, a página 88, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me chamar aí no zap. Leiam bem direitinho isso daqui, que foi o que a tia colocou aqui no quadro, tá bom? Vocês vão saber tudo sobre essa matéria. Tchau, tchau e até a próxima.